Bem-vindos à aula, eu sou o professor Darlon e nós vamos começar mais um agora falando de história, a nossa aulinha de introdução à história. Há duas perguntas que nós fazemos a todos os alunos que estão começando a estudar história. Primeiro, o que é história e para que ela serve? Afinal de contas, nós estudamos história do quinto ano até chegarmos à faculdade. E se nós prestarmos atenção, a história ela é uma matéria introdutória a todas as outras ciências, pois toda ciência tem sua história. Para a gente começar, eu gostaria de deixar a definição de Marc Bloch, certo? Um historiador francês, que ele não considera a história como sendo a ciência que estuda o passado, mas sim a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo, entre outros elementos, né? Ou seja, ele estuda os acontecimentos relevantes ao desenvolvimento da sociedade humana. Então isso seria a concepção de história de Marc Bloch. Eu vou deixar alguns slides para vocês, depois vocês conferem, certo? Vou colocar algumas fotos sobre Marc Bloch, em especial ele e Lucien Febvre, porque eles inauguraram a revista Análise de História, que ampliou o estudo das fontes, que para nós, agora nesse momento, nessa aula, não é tão importante. O importante é que vocês tenham uma definição, uma concepção do que é história, do que é ciência histórica e como é que essa ciência trabalha, certo? A ciência história, ela trabalha se debruçando, tentando entender a realidade das sociedades que vieram antes de nós. Em especial, a gente tenta entender como essas sociedades se desenvolveram, como é que elas chegaram até o ponto que nós estamos hoje. E para que a gente estudasse história, os historiadores, em um esforço, eles dividiram a história em 5 períodos, né, que já são bem conhecidos de vocês, né? Pré-história, Idade Antiga, Antiguidade Clássica, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é o período que nós estamos vivendo hoje. Quem são os historiadores, afinal de contas? Os historiadores, gente, são aquelas pessoas que se dedicam a estudar a história, que se dedicam a estudar a ciência história, que se dedicam a tentar compreender, a tentar organizar os fatos, desculpe-me. Porque se a gente fosse estudar a história de maneira desorganizada, se a gente não tivesse por onde começar, então a gente correria o risco de misturar datas, eventos, de misturar acontecimentos, de fazer assim uma confusão quando nós estivéssemos estudando. Então, para que facilitasse esses estudos, os historiadores eles dividiram a história em 5 períodos, que é esses períodos que nós estudamos na sala de aula, que a gente começa a estudar no 6º ano, vai até o 9º ano, primeiro, segundo, terceiro a gente revê reforçadamente, mas quem faz essa divisão de estudos são os historiadores, as pessoas que se dedicam ao estudo da história, certo? Que tem isso como profissão. A divisão ela foi feita, como eu já falei para vocês, para facilitar o nosso estudo, né? Eu acredito que vocês sabem que a divisão historiográfica que nós temos hoje, ela começa com mais ou menos 2 milhões de anos atrás. E nós temos a pré-história, que é quando surgem os primeiros seres humanos no planeta. E a pré-história se divide em 2 períodos, que a gente vai estudar mais na frente. Vai até mais ou menos 4.000, 4.500 anos antes de Cristo, quando surge a palavra escrita. Nós começamos aí, a partir daí, nós vamos começar a estudar a Antiguidade Clássica, que vai do surgimento da escrita até 476 depois de Cristo, com a queda com a queda de Roma, é isso mesmo. E a partir da queda de Roma a gente começa a estudar a Idade Média, que vai da queda de Roma até 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. De 453 até 1789 nós vamos ter o período que a gente chama de Idade Moderna, né? Esse período a gente está considerando o recorte da era cristã. E a Idade Moderna vai terminar em 1789, com o advento da Revolução Francesa. Termina a Idade Moderna e começa a Contemporaneidade, que é o período que nós estamos vivendo hoje, certo? É isso que basicamente é importante que vocês estudem para a minha avaliação. O historiador, para que a gente consiga estudar, para que a gente consiga entender a história,
é preciso que a gente interprete, que a gente trabalhe com as fontes. E o que são as fontes? As fontes é de onde nós tiramos as informações para os nossos estudos, ou para nossas pesquisas, né? Como vocês costumam chamar. As fontes, elas podem ser orais, elas podem ser iconográficas, elas podem ser audiovisuais, elas podem ser vestígios físicos. Tudo isso são fontes aonde o historiador se debruça para tentar entender, para tentar buscar informações que o façam entender o passado. Para isso ele também conta com auxílio de outras disciplinas, certo? Por exemplo, a arqueologia, a geologia, a estatística, a antropologia, a sociologia, a geografia, a linguística, são outras ciências que ajudam o historiador a tentar interpretar, tentar entender um período da história. Bom, a nossa aula hoje ela fica por aqui, de maneira sucinta, porque isso aqui é uma breve introdução ao estudo da história. Alguém que queira entender, tentar compreender minimamente o estudo da história, tem que tentar analisar e tem que tentar trabalhar com isso, né? Saber, tentar identificar, saber o que são fontes, saber o que são recortes históricos, saber o que é uma linha temporal. E basicamente é isso que a gente vai pedir em nossas avaliações. Gente, obrigado pela atenção. Eu vou ficar por aqui. Depois eu vou colocar as atividades que vocês vão ter que responder nas nossas futuras avaliações, tá? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horário vocês estão vendo esse vídeo, certo? E aguardem o próximo assunto, que a gente vai começar a introdução à pré-história, tá? Valeu, gente, fiquem com Deus, não saiam de casa.